Livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia e faz parte do Pentateuco, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Ele narra a história do povo de Israel, desde sua opressão no Egito até sua libertação e a formação de uma nação. O nome Êxodo vem da palavra grega êxodos, que significa saída ou partida, referindo-se à saída dos israelitas do Egito. E é separada em 2 tópicos esse livro: Israel no Egito e a aliança de Deus com Israel. Mas agora vamos entender mais sobre Israel no Egito. Êxodo 1 ao 2. A opressão e o nascimento de Moisés. O livro de Êxodo começa com a história dos israelitas no Egito. Eles se multiplicaram muito e o novo faraó decidiu escravizar o povo para controlar seu crescimento, temendo que os israelitas se rebelassem contra ele. E ele ordenou que todos os bebês homens fossem mortos. Para salvar seu filho, Joquebede, mãe de Moisés, o colocou em um cesto no rio Nilo, e a filha de Faraó o encontrou. E Moisés foi criado no palácio como príncipe do Egito. Quando Moisés cresceu, viu um egípcio maltratando um israelita e, em um ato de raiva, matou o egípcio. Ao perceber que seu ato havia sido descoberto, fugiu para Midian, onde se casou com Zípora, filha de Jetro. Êxodo 3 ao 4. O chamado de Moisés. Moisés estava pastoreando o rebanho de seu sogro, quando teve uma visão de uma sarça ardente que não se consumia. E Deus falou com ele através da sarça e o chamou para libertar os israelitas da escravidão do Egito. E Moisés hesitou, questionando sua habilidade de liderar o povo. Mas Deus garantiu que estaria com ele e lhe deu sinais para provar que Moisés era o escolhido. E Moisés ainda ficou relutante e pediu que Deus enviasse outra pessoa, mas Deus se irou e designou seu irmão Arão como porta-voz. Então Moisés retornou ao Egito. Êxodo 5 ao 12. Moisés enfrenta o faraó. Moisés e Arão foram ao faraó pedir a libertação dos israelitas, mas o faraó se recusou e aumentou a carga de trabalho do povo. E Deus enviou uma série de pragas para convencer a faraó a libertar os israelitas. E as pragas foram transformar o rio em sangue, rãs, piolhos, moscas, morte dos animais, úlceras, granizo, gafanhotos, trevas e, finalmente, a morte dos primogênitos egípcios. Essa última praga fez o faraó ceder, e ele finalmente permitiu que os israelitas partissem. E durante a noite, os israelitas celebraram a Páscoa e, na manhã seguinte, partiram apressadamente do Egito. Êxodo capítulo 13 ao 15. A travessia do Mar Vermelho. Deus guiou os israelitas pelo deserto em direção ao Mar Vermelho, mas o faraó mudou de ideia e perseguiu o povo com seu exército. Quando chegaram ao mar, Deus instruiu Moisés a levantar seu cajado. E quando ele fez isso, as águas se dividiram, permitindo que os israelitas atravessassem o mar em terra seca. Quando o exército egípcio tentou seguir, as águas se tornaram e afogaram-os. Após a vitória sobre os egípcios, Moisés e os israelitas cantaram um cântico de louvor a Deus, celebrando sua libertação, e eles também começaram a sua jornada pelo deserto. Nos capítulos anteriores, falamos sobre Israel no Egito, mas agora vamos falar sobre a caminhada do povo no meio do deserto e a aliança de Deus com Israel. Êxodo 16 ao 17. Alimento no deserto. O povo de Israel, agora no deserto de Sim, começa a se queixar da falta de comida. Então Deus providencia o maná, um alimento celestial que cai do céu todas as manhãs, e também codornizes, para que o povo tenha carne para comer. Deus ordena que eles colham o maná diariamente, mas no sexto dia colham o dobro, pois no sábado não haverá maná. Então o povo continua a se queixar da falta de água em Refidim. E Moisés, orientado por Deus, bate na rocha de Horebe, e dela sai água. Em seguida, os amalequitas atacam Israel, mas Josué, com a ajuda de Moisés, derrota os inimigos, enquanto Moisés mantém as mãos levantadas com apoio de Arão e Hur.
Êxodo 18 ao 24. Lei de Deus. Jetro, sogro de Moisés, visita Israel e observa como Moisés administra os casos do povo. Jetro aconselha Moisés a delegar parte de suas responsabilidades a líderes menores para evitar sobrecarga. Então, o povo chega ao deserto de Sinai e Deus faz um pacto com Israel, prometendo ser o seu Deus, se eles obedecessem os seus mandamentos. Então o povo se prepara para ouvir a voz de Deus, que desce sobre o monte em uma nuvem de trovões com raios. E Deus dá aos israelitas os 10 mandamentos, que se tornam a base da aliança entre Deus e o povo. Estes mandamentos incluem instruções sobre adoração, respeito aos pais e proibição de homicídios, adultérios, furtos e falsos testemunhos. Estas seções contêm leis sobre direitos civis, como a proteção de servos, o tratamento de ferimentos e o roubo e as responsabilidades sobre os danos. Também incluem as leis sobre o uso de festas religiosas, como a Páscoa, a Festa das Semanas e a Festa das Cabanas. Então, Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 60 anciões sobem ao monte Sinai, onde Moisés recebe mais instruções de Deus, e o povo promete obedecer à lei, e um pacto é formalizado, com sacrifícios e aspersão de sangue sobre o povo. Êxodo 25 ao 31. Construção do tabernáculo. Deus dá a Moisés as instruções detalhadas para a construção do tabernáculo, incluindo a arca da aliança, o altar de incenso, a mesa para os pães da proposição e os utensílios sagrados. Ele também define as vestes dos sacerdotes e outras práticas cerimoniais. Êxodo 32 ao 34. Idolatria e perdão. Enquanto Moisés está no Monte Sinai, o povo faz um bezerro de ouro e começa a adorá-lo. E Moisés, ao descer, vê a idolatria e, com raiva, quebra as tábuas da lei. Ele intercede pelo povo e Deus, embora zangado, decide não destruí-los, mas envia uma praga sobre os idólatras. E Deus, depois disso, instrui Moisés a liderar o povo para a terra prometida, mas diz que sua presença não os acompanhará diretamente, devido à sua teimosia. Mas Moisés intercede novamente, e Deus promete que sua presença estará com o povo. Moisés pede para ver a glória de Deus, e Deus aparece, mas Moisés vê Deus apenas pelas costas. Depois disso, Moisés sobe novamente ao Monte Sinai, onde Deus renova a aliança com ele, dando-lhe uma nova tábua com os mandamentos. Deus instrui sobre o uso de festas e adoração exclusiva somente a ele. Êxodo 35 ao 40. Construção do tabernáculo. O povo segue as instruções de Deus para a construção do tabernáculo e seus acessórios. E Moisés supervisiona a obra, e o tabernáculo é finalmente montado, e Deus enche o tabernáculo com sua presença, simbolizada pela nuvem. E a presença de Deus guia o povo durante sua jornada ao deserto. Êxodo conta a libertação dos israelitas da escravidão do Egito, liderados por Moisés. Após uma série de pragas, o faraó finalmente os deixa ir. Eles atravessam o Mar Vermelho no deserto, recebem os mandamentos e outras leis de Deus no Monte Sinai. O povo constrói o tabernáculo e Deus manifesta sua presença entre eles. E esses capítulos mostram o processo de estabelecimento da lei e da adoração em Israel. Um destaque para o pacto de Deus com o povo e as instruções detalhadas de como servir a Deus e a promessa que eles habitariam na terra prometida.